Glória a Deus, irmãos. Que momento abençoador, maravilhoso, edificante. Eu, nesse momento, gostaria de conhecer você que está aqui nos visitando, você que está visitando a nossa comunidade de fé. Eu gostaria que, rapidamente, no seu lugar, você ficasse de pé. Eu gostaria de conhecê-lo lá na galeria. Olha, tem uma família ali. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Aqui embaixo, mais alguém nos visitando? Fique de pé. Seja bem-vindo, meu irmão. Aqui é um casal. Lá também, outro. Fique de pé e se mantenha. Olha, eu vou pedir que os participantes das nossas células, os líderes em treinamento, os líderes, cheguem próximo dessas pessoas, deem um abraço, abençoe, rogue sobre eles a graça e a paz do Senhor. E você pode também cumprimentar aí o seu irmão, a sua irmã, aproveitando esse momento. Que Deus te abençoe. É muito bom estar aqui com você, meu irmão, você que nos assiste pela internet. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que o Senhor fale ao seu coração como tem falado hoje nesse culto de ministração da ceia do Senhor. Amém, amém. Meus irmãos, nós temos, trabalhado e nos desafiado lá no conselho pastoral de nossa igreja, junto com o nosso pastor, pensando, trabalhando muitas coisas mesmo na nossa igreja, pensando em agenda, em ações, e nós temos orado mesmo, para que Deus direcione cada programação, cada evento, cada movimento de nossa igreja. Nós queremos pensar, nós queremos trabalhar, avaliar, para que tudo nosso seja intencional. Intencional. Meus irmãos, nós estamos diante de um mundo que tem sido intencional, de um mundo que não brinca. Meus irmãos, essa vida é uma vida de intencionalidade. Você já percebeu que chão de shopping e de mercado é liso? Intencionalidade, para você não correr, para você olhar para todas as gôndolas, todas as vitrines, todas as prateleiras, e parece que cada produto está escrito assim, único, e você cai nessa armadilha, único, é o único, eu sou o único. Não tem relógio em shopping, em mercado, para você ficar lá igual um hamster, para nós ficarmos lá, consumindo, intencionalidade, a intencionalidade está aí, meus irmãos, a intencionalidade está aí. Tem reuniões agora que o tráfico de drogas, eles estão pensando em coisas, como distribuir o produto, como aumentar o produto, intencionalidade. Houve uma época aqui no nosso estado que uma facção criminosa, ela proibiu a distribuição, venda e consumo do crack. Aí o pessoal assim, opa, nossa, os traficantes do bem. Não existe não, intencionalidade, porque estava competindo com um produto mais lucrativo deles, intencionalidade. Então, se nós, como cristãos, não entendermos isso, entendermos que a vida tem que ser, como igreja, pensarmos, termos intencionalidade, nós não vamos mudar essa cidade, não vamos mudar a região da Zona Sul, não vamos mudar nossas famílias, não vamos mudar os nossos prédios, não vamos mudar nossas escolas. Por que microcélulas? Para entrarmos nas escolas, para vermos pessoas se convertendo. Então,
nós teremos agora um movimento, o nosso maior movimento de intencionalidade, o nosso maior movimento de evangelismo, vai acontecer agora nesses dias, a partir do dia 20, a partir do dia 16 de setembro, até o dia 21 de setembro, todas as nossas células vão parar, digam todas, todas. E sabe o que significa todas no grego? Todas. Todas significa isso, todas. Todas vamos parar e vamos fazer um evento, um movimento evangelístico chamado Dia do Amigo. Dia do Amigo. E o que é o Dia do Amigo? É um movimento de pararmos, de fazermos um churrasco, um rodízio de crepe, de pizza, de pipoca, uma festa, uma coisa bonita, bacana, de fazermos o nosso aniversário. Teve uma irmã que fez um Dia do Amigo, ela fez o aniversário dela, convidou todo o prédio. Meu aniversário. E as pessoas foram para lá, e o evangelho foi pregado, a supervisora está aqui olhando para mim. Foi pregado, e pessoas ficaram lá, falando assim, nossa, que coisa maravilhosa, que gente bacana, e gente se convertendo, é um movimento. Você imagine, nós somos 103 células, diga amém por isso. Amém. Faltam quantas para chegarmos ao nosso alvo, gente? Quantas? 97, são tão poucas células. Você pode aplaudir, vamos com a Juliana aplaudir esse trem. A alegria da Juliana contagia. A alegria da Juliana contagia. É uma interação aqui. Gente, faltam poucas. Mas no Dia do Amigo nós vamos preparar. Essa semana e a outra nós vamos orar. Nós vamos pedir estratégia, nós vamos relacionar os nomes, nós vamos orar e vamos falar assim, Deus nos dê, sabe, nós vamos parar a nossa agenda. Se Ele falar, não tem como chegar, eu pago Uber para você, eu vou lá te buscar, eu vou com você. Nós vamos preparar um estudo bacana, para você pregar, ter uma oportunidade. Agora, tudo isso, sem azeite na comida, né, madrinha? Não rola, vai ficar pesado. E o que é o azeite? É o Espírito Santo de Deus. É a unção vinda sobre as nossas cabeças. É o óleo a falar assim, Deus, nós vamos preparar tudo. Mas se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não trabalhar, se o Senhor não fizer, de nada vai valer. Então nós vamos parar agora como igreja. E orar pelo dia 16. Orar pelas células que vão se reunir nesse dia, pelo dia 17, pelas células que vão se reunir nesse dia, pelo dia 18, pelas células que vão parar no dia 18, pelo dia 19, pelos líderes que vão participar, pelas pessoas, pelo dia 20, pelo dia 21, vamos pedir para que Deus mande, que as pessoas cheguem lá, que o evangelho seja pregado e que pessoas se convertam, e Deus tem colocado um alvo nos nossos corações, para que nessa semana do amigo, 20 pessoas se convertam, em todas as nossas células. É possível ou não, igreja? Então vamos fazer o que de melhor podemos fazer? Vamos orar? Vamos orar agora, como você quiser. Se você quiser ficar de joelhos, fique. Se você pode, fique. E comece a clamar, comece a pedir, Deus, que seja uma semana abençoada, que pessoas se convertam, que pessoas sejam transformadas, que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam mudadas, que pessoas sejam impactadas com a presença do Senhor nesta semana. Convido aqui o João Batista, pastor de alma, para orar, para orar. Deus, nós paramos diante do Senhor, diante de não de uma proposta, mas de uma ordem do Senhor Jesus para as nossas vidas. Deus, de sairmos para fazer discípulos e alcançar pessoas. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque de uma forma muito simples o Senhor tem nos chamado, e o Senhor tem nos dado uma estratégia. Deus, de partir o pão nas casas, de, Senhor, comer junto com pessoas. Deus, algo tão simples. Deus, e que a gente talvez até ainda não tenha
encaixado no nosso coração a estratégia do Senhor, mas Deus, eu quero pedir ao Senhor, começa tocando no nosso coração e na nossa mente. Deus, eu venho pedir ao Senhor, aquece o nosso coração, vem com o teu Santo Espírito queimar, fazer arder o nosso coração. Deus, que a gente não queira mais ouvir notícias de que um vizinho se lançou do prédio, do 13º andar, como a gente ouviu semana passada, lá no meu bairro, a poucas quadras da minha casa. Deus, nós sabemos o caminho, nós conhecemos a verdade e a vida, Deus, e nós estamos nos calando tantas vezes, Deus, então nós queremos pedir ao Senhor, Deus, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, faz arder, faz queimar, Deus, traz um incômodo, Deus traz um incômodo para nossas vidas, para que a gente possa, Senhor, abrir as nossas casas, abrir as nossas vidas, para que pessoas cheguem. Deus, nós não sabemos, Deus, eu não sei como converter o coração de alguém, e eu entendo que esse não é o meu papel, mas Deus, eu sei fazer o caldinho, eu sei combinar com as pessoas da minha célula, para que a gente faça uma boa refeição, um bom lanche. Deus, então, por favor, me ajuda o meu irmão. Deus, enche o coração de compaixão da estratégia. Deus, eu venho pedir ao Senhor, abre os olhos do meu irmão, para que ele veja quem ele deve convidar, quem ele pode convidar, quem o Senhor está chamando. Deus, nós queremos pedir ao Senhor, porque não queremos mais ver ao nosso lado o que tem acontecido, a morte, o cheiro de morte. Deus, nós temos visto vizinhos, Deus, enclausurados, em depressão, fechados, Deus, buscando uma maneira de acabar com a própria vida, Deus, e nós temos o caminho, nós temos a vida. Deus, nós pedimos ao Senhor, Deus, derrama, Senhor, estratégia sobre nós. Deus, nós pedimos ao Senhor que as casas sejam cheias, Deus, cheias primeiro do Teu Santo Espírito. Deus, pedimos que nessa semana que entra agora, que nós saibamos desenhar estratégias, Deus, que a gente saiba como líderes, como cristãos, incendiar o coração daqueles que têm caminhado conosco, para que a gente possa, Senhor, sonhar para as próximas semanas de pessoas chegando, pessoas vindo, pessoas sendo transformadas, tocadas e se convertendo dentro das nossas casas, Senhor. Deus, eu venho pedir ao Senhor, ajuda-nos. Deus, dá-nos a direção, dá-nos a estratégia. Deus, nos dá, Senhor, fé. Aumenta a nossa fé, Deus, aumenta a nossa confiança no Senhor, de que é o Senhor quem vai fazer, é o Senhor quem vai operar a salvação. Deus, nos ajuda, é o que nós te pedimos, Pai, a cada dia da semana, a cada dia, do dia 16 ao dia 20, Deus, que as células estejam em festa, Deus, em celebração, Deus, em amor, em obediência, e vendo o milagre do Senhor acontecer. Deus, nós pedimos mais do que 20, Deus, nós pedimos que o Senhor mande mais vidas, elas sejam alcançadas. Deus, que haja mais salvação, mais conversão, mais transformação, mais libertação, mais vida, no nome de Jesus. Usa o teu povo, Pai, usa o teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 13. Você achou? Lucas 22, a partir do verso 13. Achou? Plugou? Conectou? Ligou aí sua Bíblia? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Quando chegou a hora, Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer tudo aquilo. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros,
Pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair, com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar uns aos outros quais deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e eles exercem autoridade sobre elas, e assim são chamados de benfeitores. Mas não será assim com vocês. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Deus, quero rogar graça e misericórdia naquilo que eu falhar, pecar, que o teu Santo Espírito fale a essa igreja tão amorosa. Essa igreja, ó Pai, que tem servido o Senhor há tantos anos, aqui nesse bairro. Deus, nós estamos diante de um momento muito sublime. A ceia. Ó Deus, lembrando, revivendo o grande sacrifício. Então eu peço que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Naquilo que eu falhar, pecar, que o teu Santo Espírito, que é poderoso e aqui está, fale a tua igreja no nome de Jesus. Amém e amém. Discernimentos diante da ceia. Eu olho para esses textos de ceia, uma coisa me é desafiadora: pensar em temas. Sempre me é desafiador pensar em tema, porque ceia mexe. Sabe, quando nós paramos, todo domingo, um momento para celebrarmos, para meditarmos sobre aquilo que foi feito, meus irmãos, isso mexe comigo. Então, pensando, hoje à noite nessa mensagem, eu fiquei olhando e escrevendo alguns desafios, algumas coisas que acontecem conosco quando nós entendemos o que representa a ceia. Quando nós entendemos o que representa o pão, o cálice. Quando nós entendemos e compreendemos o que representa a comunidade. O que é a igreja, o que é essa igreja. Coisas mudam. Sabe, meus irmãos, nós como cristãos, com uma matriz histórica, e quando eu falo cristãos históricos, estou falando de batistas como nós, metodistas, presbiterianos, assembleanos. Nós temos uma facilidade de entender as coisas, de compreender. A nossa mente é um pouco pragmática, porque o nosso DNA é um pouco pragmático. Para alguns mais, outros menos. Então é fácil para todos nós entendermos. Então você chega para um cristão, você entende. Sabe, um exemplo disso, você chega para um cristão e diz assim: você crê na oração? Creio. Você crê no poder da oração? Creio. Você pode dar uma palavra sobre a oração? Ele dá. Ele ensina, ele tem uma teologia. Ela é ortodoxa, ela é certinha. Aí depois de tudo isso você pergunta assim: você ora? Não muito. Está aqui, mas não desce para cá. Se está aqui e não arde aqui, não tem ação aqui. Está aqui, não queimou aqui, não vai ter ação. Não tem o passo de fé. Então muitos cristãos entendem a importância da ceia.
entendem, compreendem, veem. Hoje nem tanto, mas antes botava uma roupa melhorzinha. Chegava, ajoelhava, entendia, mas não descia, não queima aqui. Não há contrição. Porque está faltando fogo no coração. E fogo no coração, como diz John Stott, misturado com luz na mente, é uma ação explosiva. Nós vamos sair tocando em leproso, curando, profetizando, abençoando, sendo instrumento do Senhor e do Espírito Santo na vida de pessoas. Então, quando nós falamos de ceia, nós estamos falando de algo que é muito importante. Sabe, é algo tão importante, mas tão importante, meus irmãos, tão importante, que no século XVI, o maior debate, a coisa que trouxe mais calor na teologia mundial entre os cristãos evangélicos foi a ceia. Motivo de grandes reflexões. Mark Linhard, professor, hoje considerado uma das maiores autoridades sobre Martinho Lutero no mundo, ele escreveu isso aí, sobre o século XVI. A divergência com respeito à ceia, em particular sobre a maneira de compreender a presença de Jesus Cristo, foi, incontestavelmente, o debate entre os protestantes mais importante no século XVI. Foi tão sério, que os dois maiores reformadores, na minha opinião, meus irmãos calvinistas, Martinho Lutero e Zwinglio, eles concordaram em tudo. Eles acordaram em tudo. Sabe, igreja, concordamos. Bíblia é a palavra de Deus, concordamos. Quando chegou na ceia, o debate foi tão profundo, tão acalorado, que eles discordaram, separaram. Porque eles entendiam que esse momento era um momento de alta reflexão. Porque um entendeu que a ceia, ela era o caminho da transubstanciação. Isso não é uma palavra grande, que a gente chama de palavrão. Não. Uns entendiam, não, no momento da ceia, da ministração, depois da pregação da palavra, o sangue se torna, sabe, ele é transformado, sabe, ele é trans, ele vai além, sabe, a substância vai além e se transforma no sangue de Cristo. O pão é trans, vai além, se transforma no corpo, literalmente Cristo. E outros chegaram e falaram, não é transubstanciação, é consubstanciação. Está ali, representa, parece, lembra. Isso trouxe divergência e racha. Mas eu não quero focar no racha, na divergência e no entendimento. Eu quero focar na importância, na seriedade, sabe, desse momento. Como que isso é importante? Porque nós precisamos entender que isto aqui nos lembra a maior ação que o homem já viu na face da terra relacionada a amor. O justo se entregando pelo injusto. O poderoso abrindo mão do poder. O rei dos reis se tornando escravo. Porque, como diz o outro reformador, nós podemos achar que foi barato, mas não foi. A salvação é de graça, mas não foi barato.
Não foi barato, custou. Quando nós não entendemos isso, nós não entendemos uma série de práticas na nossa vida cristã. Uma delas, o perdão. Quando você compreende a ceia, você passa a entender que perdão custa. Perdoar não é fácil. Quem perdoa tem que abrir mão, tem que perder. Quem perdoa entra num caminho de humilhação. Não é fácil perdoar. Se fosse fácil perdoar, nós perdoaríamos. Você sabe, quando você perdoa aquela pessoa, o que te custou. Não é fácil. Perdão custa caro. Quando você não compreende a ceia, você não se lança para perdoar. Você não se lança, porque você diz, vai custar muito. Mas quando você olha para a ceia, você diz, alguém pagou um preço muito maior do que qualquer preço que eu possa pagar nessa terra para perdoar. Você pensa que isso não reflete em nossas vidas? Você pensa na história de Nightgate, fundador de Asas do Socorro. Vai para a Segunda Guerra Mundial como piloto de caça. Piloto de caça não, piloto de bombardeio. E ali, naquele evento traumático, diabólico para a humanidade, ele é usado, a partir de um dom e um talento que ele tinha, pilotar aviões, para destruir e matar pessoas. Quando ele volta da guerra, aquilo vai incomodando, mexendo com ele. E ele fala assim, nossa, eu peguei o talento que eu tinha, a capacidade que eu tinha, eu só fiz mal. E ele diz, não, eu vou dedicar isso para o Evangelho. Ele tem uma ideia brilhante com os amigos, partilha e diz, vamos levar o Evangelho para pessoas não alcançadas com aviões. Aviões que possam pousar em qualquer lugar, em rio, em mar, mas vamos. E aí nasce Asas do Socorro. E eles vêm para a América Latina, e começam, e escolhem um país da América Latina, vêm para o Peru, e lá na floresta eles pousam um avião, descobrem uma tribo remota, que não tinha tido contato nenhum com nenhuma outra civilização. E ele já tem um relatório, essa tribo ela é canibal, e o pessoal dessa tribo, eles já mataram 11 pessoas de uma refinaria, que não fizeram nada com eles foram lá, mataram e comeram. Eles falaram, é para lá que nós vamos levar o Evangelho. E eles passam meses sobrevoando, lançando presente, falando na língua deles, que Jesus te ama, na língua deles recitando João 3,16. Até o dia que eles decidem, nós vamos para lá. Param um avião, vão matar dentro, chegam lá, e passam um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 15 dias, eles não voltam, os 4 tripulantes. As mulheres, os filhos, estava todo mundo na base. Algum tempo depois, pessoas do local conseguem um contato, acham o aeromotor, acham o avião ensanguentado, com vísceras, com tudo. Acabou. Sabe, eles voltam, parte da missão fala, vamos voltar, não deu certo e tudo mais. Mas a mulher de Night diz, não, meu marido não morreu em vão, porque Cristo não morreu em vão. Eu creio num Deus que ressuscitou, que sacrificou por mim. Eu vou continuar. E continua. Resumindo a história, alguns anos depois, num congresso em Lausanne, está uma jovem falando do poder do Evangelho, de levar o Evangelho, e ela está ministrando, e ela diz, então, o meu pai, Nightingale, ele continuou, eu era adolescente, eu continuei, eu fiz o trabalho, e olha, quase 10 anos depois, aquela tribo toda se converteu. E o homem que matou meu pai se converteu. E o homem que comeu as vísceras do meu pai, hoje, ele é um pastor.
Sabe, eu tive a oportunidade de ir no rio que ele batizou meu pai, que ele matou meu pai, de batizá-lo. E falando tudo isso, e todo mundo, e aplaudindo, e gente chorando. E ela diz, esse homem está aqui. A ceia é sério. É muito sério. Entender o evangelho é seríssimo. Sabe, alguns entendimentos diante da ceia. Primeiro, o mandato. Por que nós praticamos a ceia? Porque isso é um mandato, e é um mandato comunitário. Há duas coisas importantes que uma igreja cristã tem que ter. A primeira é batismo, que é uma decisão pessoal, é um envolvimento pessoal, é um chamado pessoal, é uma experiência pessoal. Eu me batizo. É por isso que nós valorizamos tanto a profissão de fé quanto o batismo, porque mostra a particularidade, a necessidade do testemunho, de falar, eu sou isso. Mas você era aquilo, é verdade, eu era, mas como foi cantado e ministrado aqui, eu agora sou nova criatura. Mas você era um prostituto, eu era sim, é verdade, mas ele me mudou. Eu era cego, mas agora eu vejo. Então eu decido o batismo, é pessoal. Mas há algo tão importante quanto o batismo, é a ceia para uma comunidade. Porque se o batismo é particular, a ceia é comunitária. A necessidade da vivência comunitária. Porque diante da mesa e no entendimento dessa igreja, do pastor dessa igreja, da teologia que vigora nessa igreja, a mesa não é da igreja, a mesa é do Senhor. E se a mesa é do Senhor, Ele convida os seus. E se Ele convida os seus, não importa se quem está lá na ponta da mesa é o zelote, é da esquerda radical. E não importa se quem está lá na outra ponta da mesa é um funcionário, é da alta, é da extrema direita. Porque a mesa todo mundo é irmão. Porque quem chama a Deus de Pai não tem o direito de escolher seus irmãos. Eu sei que você queria, como eu queria, escolher algumas coisas na vida. Eu queria muito que o meu irmão fosse vascaíno, mas é meu irmão. Não tem, mas é meu irmão. E você fala assim, e ele está assim, eu fico chateado, meu irmão. Você senta à mesa, não tem direito. É irmão. Ele é pentecostal, é meu irmão. Porque se nós não entendermos esse mandato, nós vamos ter vários problemas no céu. Porque você imagina, se na sua teologia, o céu é um condomínio, um grande condomínio da Zona Oeste, que você tem todos os serviços do mundo, que você vive lá numa grande fortaleza, se na sua cabeça é isso, você está correndo sérios riscos. Sabe de quê? De frustração. No céu não vai ter, mas você está correndo esse risco. Por quê? João 14 diz, na casa do meu pai há... Aí a tradução, o tradutor foi bom com você, para te dar uma esperança. Mas ali diz, no original, no grego, na casa do meu pai há muitos aposentos. É uma casa só, não é um condomínio não, é a casa do pai. E tem muitos aposentos, são quartos. Se você não resolve isso agora, você pode passar a eternidade, porta com esse irmão que você não resolveu isso. É melhor resolver agora. E passar a eternidade na casa do pai, bem. Então é mandato. Sabe, mas não só isso. A ceia, quando você vai analisar e vai entender, vai compreender, você vai perceber os nossos irmãos pentecostais, carismáticos, eles entendem a ceia como santa ceia. Santa ceia. Por quê? Porque eles entendem, de uma maneira teológica, vindo do lado dos wesleyanos, uma presença mística, algo que acontece. É por isso que eles prezam tanto, é o culto da Santa Ceia. É por isso que se leva a ceia na casa das pessoas.
Sabe, não é um culto diferente, mas é um culto especial. Eu ponho a roupa, a contrição, a quebrantamento. Sabe, hoje eu não vou me distrair, hoje eu não vou ficar zapeando para saber como foi o resultado da rodada. Não, hoje é a Santa Ceia. Eu vou preparando o coração, falo, o Espírito Santo fala comigo. Então eles têm esse entendimento. Por isso chamam. Sabe, mas diferente dos católicos romanos, eles não creem que a ceia é um caminho de mérito, que a ceia gere mérito, que a ceia confira graça. Porque no entendimento católico, a ceia é mérito, ela confere graça, ela é um dos mecanismos de salvação. Os nossos irmãos carismáticos não creem nisso. A ceia não confere graça, a ceia não salva. Mas por quê? Eu sei, porque há uma ordem. Para eu viver em comunidade e relembrar do pão e do vinho. Relembrar daquilo que Cristo fez. Então, diante disso, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, de um autoexame. E por quê, Roberto? Vocês prestaram atenção no texto que nós acabamos de ler, de Lucas 2, de Lucas 22? Você consegue lembrar do texto? Nós estamos falando da primeira celebração da ceia, na história do mundo. E o primeiro celebrante da ceia foi quem? Jesus. Assim como o primeiro celebrante de um casamento foi Deus, foi Jesus, foi o Espírito Santo. E ele está lá celebrando a ceia, é a primeira. Gente, é a primeira. É com o Rei dos Reis. Daqui a poucas horas ele vai morrer, vai ser crucificado, humilhado. Gente, é um momento especial, fantástico. Sabe, aqueles homens que conviveram com ele anos e anos, que viram a operação de milagres, o poder, que ouviram dele a mensagem, sabe, a mensagem do Evangelho, a pura mensagem do Evangelho, estão à mesa, e sabe no que eles estão pensando? Vocês viram no que eles estão pensando? Qual é o meu cargo? O que eu vou ganhar? Como é que vai ser a semana? Será que eu vou ser promovido? Quem é o que está falando mal dele? Pergunta aí. Fala. Para vocês perceberem, para nós percebermos, o que pode acontecer com a gente com um culto. Gente que está ali no primeiro, dando brecha para Satanás cirandar. Ele entrou em um, ele atiçou um, mas todos estavam perdidos diante daquele grande momento. Então é necessário um autoexame. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele diz, o homem tem que se examinar a si mesmo. Nós não temos mais esse tipo de autoexame. As mulheres sabem fazer isso, devem fazer isso, o exame do toque, no seio, para descobrir se tem algo. E nós, espiritualmente, devemos fazer o autoexame. Gente, está bom mesmo a vida espiritual que estamos levando? Esse é um momento para avaliar a minha vida de oração. Esse é um momento para avaliar o meu amor por Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que muitos começaram a adoecer. E por quê? Por causa da ignorância. A Bíblia diz que o homem peca por não conhecer, por ignorância, o poder de Deus e as Escrituras. Sabe, a ignorância tem prejudicado o nosso país. Quantos políticos corruptos se dão bem por causa da ignorância?
do povo. Sabe, a ignorância é um mal, é um veneno. E há uma engenharia infernal para manter o povo ignorante. Você concorda comigo ou discorda? Mas há na cristandade uma ignorância espiritual. De quem é Deus, do poder dele. E há na cristandade uma ignorância sobre si mesmo. Sabe, infelizmente, há uma parte da cristandade que caminha com Cristo, achando que este o deve alguma coisa. É uma ignorância. E a pior ignorância é a de si mesmo. Quantos maridos que se acham tops, quantas esposas que se acham espetaculares. Eu já falei isso aqui para vocês. Você que é líder, quer saber se um casamento está bom, se um casamento está bacana, é quando o cônjuge olha e diz, eu não mereço essa pessoa. Deus foi gracioso comigo. Agora um casamento está na trilha errada é quando um cônjuge diz, essa pessoa não me merece. Nós precisamos olhar e falar assim, Deus, eu sei quem eu era. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Sabe, eu olho para vocês, meus irmãos, para essa igreja. Esses dias estava num retiro de pastores aqui no Rio, com pastores sonhando com a mudança do Estado. E eu pensando, dirigindo, voltando para cá, pensando nesse culto, eu comecei a ter um momento de visitação de Deus. Não foi no ônibus, João Batista, já foi no carro. Estou num up, no carro. Eu comecei a agradecer a Deus por essa igreja. Falando assim, Deus, que igreja maravilhosa. Não mereço estar ali. Não mereço participar de um conselho como esse. Não mereço ter o pastor que eu tenho. Agradecendo a Deus. Sabe, é uma outra causa que necessita um autoexame diante da mesa. É a causa da displicência. Sabe, nós estamos num caminho de displicência. Faz de qualquer maneira, dá qualquer estudo, fala qualquer coisa. Sabe, canta qualquer louvor. Vocês viram, terminou o culto hoje, ensaiando. Sabe o que é isso? É zelo. Sabe, gente que virou, trabalhando para preparar a reunião de hoje. Isso é zelo. Nós não podemos fazer qualquer coisa para o Senhor. A ceia nos lembra que esse é um caminho de seriedade. Sabe, eu não sei se você sabe, mas se um traficante der um tiro, ele paga a munição. Você sabia? Isso é sério. É um caminho seríssimo. Eles levam a sério aquele negócio. Nós precisamos levar muito mais a sério a caminhada cristã do que o reino das trevas leva o caminho deles. A ceia nos lembra isso, porque em João 13 diz, amando os seus, amou até o fim, levou a sério. Quando todos abandonaram, ele continuou amando. Quando todos se viraram, ele continuou amando. Ele não desistiu do projeto, ele não parou, ele não condicionou a ação dele à ação de outros. Então é sério. E não tem essa história de que todo mundo está fazendo, de que todo mundo faz. Sabe, é porque todo mundo tem dengue, que eu vou ter dengue? Está amarrado, meu irmão. Não é normal, eu não posso aceitar dengue. Então todo mundo consome pornografia, não, é normal, todo jovem consome. Todo executivo trai. Todo funcionário público entra na escala de horário fake. Todo mundo é todo mundo, eu não sou todo mundo. Sabe, nós precisamos fazer uma linha da santidade e jogar o sarrafo lá para cima. Por causa da arrogância,
nós precisamos de um autoexame. Se os nossos irmãos pentecostais olham para a ceia como santa, nós também temos transformado o memorial num simples rito. É um fato. É um fato. Quer ver uma prova? Quanto pai e mãe cristão, batista, presbiteriano, metodista, deu pãozinho para o filho porque ele começou a chorar e queria. Não, para ele não aguar. Isso é ceia. Isso é sério. É para quem se converteu. É para quem professou fé. É para quem batizou. É para quem acertou a vida no casamento. É para quem vivia com união estável e casou. E falou, eu vou casar porque eu quero participar, eu quero viver em comunidade. A criança vai aguar, vai ficar aguada. Vai falar, meu filho, cresça, aceite Jesus e você vai participar da ceia comigo. Não podemos. É sério. 2 desejos que impactam a nossa vida comunitária, que a ceia mexe com a gente. O primeiro, o que eu quero de Deus. Isso tem mexido com a cristandade. Nós estamos nos envolvendo com Deus por coisas que queremos, e não são coisas que agradam a Ele. São mimos. São coisas terrenas. Buscando Deus desenfreadamente pelos benefícios do seu poder. Tem crente que oferta e dá o dízimo com medo do gafanhoto, como se Deus fosse um fariol das finanças. Não é numa ação de agradecimento, de amor, de paixão. Sabe, é sempre fazendo, esperando algo. E quando é assim, meus irmãos, não tem intensidade, não tem entrega, não tem paixão. Sabe, não tem coisa louca, eu vou fazer. Então, para sairmos disso, eu tenho que entender o que Deus quer de mim. Esse é o movimento, porque na ceia ele diz, façam isso em memória de mim, eu quero que vocês anunciem o tempo todo a minha vinda até que eu venha. Eu tenho algo, eu tenho propósito, eu tenho ministério, eu tenho vida, eu tenho poder sobre vocês. Eu quero que vocês façam algo, mas nós vamos na contramão, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. A ceia nos lembra que a caminhada cristã não é contrato. A caminhada cristã é vocação, é ministério, é chamado, é transformação. Não é tomar lá e dar cá, não. Juan Carlos Ortiz, um evangelista fantástico, que escreveu um livro fantástico sobre discipulado, O Discípulo. Ele diz o seguinte, que ele já faleceu, décadas atrás, na década de 70, olha o que ele falou, na década de 70. Nas décadas mais recentes, temos ouvido falar de um outro evangelho. O evangelho cujo centro é o homem. Um evangelho humano. É o evangelho da oferta tentadora. O evangelho da venda fácil. O evangelho do negócio vantajoso que ninguém pode recusar. Por que tantos vieram? Porque no encanto dos bitcoins, fala, eu vou lucrar. Eu vou lucrar. Então eu vou. Eu não vou lucrar. Eu vou ser salvo. Eu estava perdido. Eu era cego e agora eu vejo. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu já falei para vocês o que significa todas, né? Significa todas. Todas. Então, 3 provas desse perigo, baseado em Mateus, que a ceia nos lembra, que a ceia nos desafia, que a ceia nos convida a deixarmos para trás. Primeiro, o que vamos comer? Como vamos nos alimentar? Tem uma cristandade que está sendo movimentada por isso, pelo estômago, pelo que sente, pelos desejos, pelas paixões. O apóstolo Pedro vai falar, é gente que tem um Deus, o Deus deles é o estômago. Por isso que Jesus no Sermão da Montanha falou, quem é pagão, quem não me conhece é que pensa nessas coisas. Tem muita gente falando, Deus, multiplica meu pão, multiplica meu pão, multiplica meu pão. Mas para quê? Vocês lembram, quando Jesus multiplicou o pão, o que aconteceu? Ele multiplicou o pão para quê? Para aquele menino montar uma padaria e ser o maior empresário, o maior padeiro da região. Dominou tudo. Igual os Smart Fit, dominando tudo. É o maior. Vende pão, exporta pão. Ele multiplicou pão para alimentar uma multidão. Você pede para Deus fazer, mas para quê? Para você falar que tem? Para postar no Instagram? Até o Instagram tirou as curtidas, meu irmão. Busque pelo reino. Busque pelo reino. Sabe o que vamos beber? O que vai nos saciar? O que vai nos deixar bem? Sabe, o que vai me aliviar? Sabe, eu estou muito cansado. Eu mereço. Sabe, eu preciso ser saciado. Isso tem sido tão nocivo que tem prejudicado tantas coisas no nosso meio. No relacionamento conjugal, como isso, como essa coisa da saciação, sabe, de ser saciado, de ser aliviado, como isso tem prejudicado os casais. Uma prova disso é na hora do sexo. Não há um relacionamento sexual para satisfazer o outro cônjuge. E aí você chega assim, por que você está chateado? Porque ela não me sacia, porque ele não me... Rapaz, e você? Faça você. Ame você, se entregue você. O que vamos vestir? Qual vai ser o nosso status? Sabe, num mundo que as redes sociais denunciaram um narcisismo, nós como cristãos precisamos lutar, e isso é uma luta interna, de não sermos aquilo que temos. Não. Sabe, não é a busca pelo ter, é a busca pelo ser. Que as pessoas te conheçam como um homem, um jovem do Senhor, cheio do Espírito Santo, e não por aquilo que você tem. Que elas não saibam da marca do seu celular. Que elas não saibam das grifes que você tem, para onde, mas que elas saibam, quando eu preciso de alguém para orar, eu sei. Quando eu preciso de alguém para falar, quando eu preciso de alguém para me aconselhar, eu sei. Nesse caminho, para concluir, pegue alguns caminhos que a ceia propõe para você. O primeiro, do arrependimento. Sabe, meus irmãos, a ceia nos lembra que é necessário se arrepender. Lembrei da música, Dá-me tua vida. É necessário se arrepender. É necessário. Está nos faltando arrependimento. Arrependimento. Arrependimento mesmo.
Sabe, nos falta aquele momento do filho pródigo, então caindo em si. Arrependimento no casamento, arrependimento no relacionamento entre pais e filhos. E sabe por quê? Porque não tem mais arrependimento para com Deus. Tem uma cristandade que caminha já há anos com Deus, que não tem um pingo de arrependimento. Que olha para a sua vida cristã e diz, eu estou no azul. A ceia me lembra que tem que ter contrição. Eu tenho que ser como publicanos. Eu não posso olhar para o céu. Jesus tem misericórdia de mim. Eu me arrependo. Sabe, eu dei uma bola fora, uma canelada com um discípulo essa semana. Eu me encontrei com ele ontem, cansado, vindo de um retiro, cansado mesmo. Depois tive um evento de aniversário da minha querida sogra. Tá, é uma menina ali, ó, fazendo aniversário. E eu vim direto para esse evento, saindo lá de Cachoeira de Macacu, deixando gente em aeroporto, correndo um evento, ajudando pastores do Rio. Francisco também recebeu um dos pastores. E eu dei uma bola fora com um discípulo. E eu me encontrei com ele e falei assim, rapaz, eu errei contigo. Eu me arrependo. Eu não deveria ter feito dessa maneira. Você me perdoa? Nós precisamos trazer o arrependimento para os nossos relacionamentos. De falar, eu falei errado, é verdade. Eu pensei errado. Me perdoa. Sabe, nós precisamos pegar o caminho da contrição. Da contrição. Sabe, do coração contrito, quebrantado, do coração partido. Sabe, hoje, o desemprego deixa o nosso coração contrito. Hoje, diagnósticos deixam o nosso coração contrito. Hoje, as situações políticas, ideológicas, deixam o nosso coração contrito. Mas a urgência do Evangelho, o poder do Evangelho, a santidade de Deus, isso não deixa o nosso coração contrito. Sabe, um dia o apóstolo Pedro estava pescando, e ele não pegou nada. E um carpinteiro, um homem que entendia de prego, de madeira, de serrote, chegou para ele e falou assim, olha, vai lá, naquele lado, o pior lado, lance as tuas redes. E ele falou o quê? Lá em Lucas 5, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. E ele lançou as redes. E foi tanto peixe que ele precisou de ajuda. Sabe o que ele fez diante daquela montanha de peixe? Talvez tenha sido a maior pescaria dele. Talvez ele tenha saído dali, sabe, como aquele garoto que inventou um aplicativo milionário. Bombando, todo mundo falando, está rico, vai arrebentar. Mas sabe o que ele fez? Ele largou tudo aquilo porque ele chegou e falou, é santo, é santo, é santo. Ele falou, misericórdia, quem sou eu, Jesus? Contrição diante da santidade de Deus. Nós precisamos pegar o caminho da entrega. Quando falar, nós precisamos de ajuda, nós precisamos disso. Quem vai servir? Eu estou aqui, eu vou me entregar. E por quê? Porque eu sou bonzinho, porque eu sou bacana? Não, porque ele se entregou, porque ele se lançou, porque ele fez. A entrega, ela requer de nós um compromisso radical. Sabe algo? Me chateou, eu não vou fazer mais. Estou magoado, eu não vou fazer mais. Isso não é entrega. Isso não é entrega. E por último, a ceia nos convida para a celebração. E nós vamos celebrar agora. Celebrar louvando a Deus. Celebrar. E eu convido os nossos diáconos para estarem à mesa que é do Senhor. A mesa que pertence ao Senhor. A mesa que foi posta por Jesus de Nazaré. E Ele, quem pagou o preço. Ele nos convida. Ele nos convida
para estarmos aqui. Ele nos convida para participarmos desse momento. E você que o aceitou a partir do arrependimento, você que teve o seu coração contrito, você que se lançou na entrega, você é convidado a celebrar junto com o seu irmão. É coletiva a ceia, junto com esse irmão, junto com essa irmã que está diante de você numa grande celebração de adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez. Muito obrigado pelo que o Senhor realizou. Eu agradeço. O Senhor sabe como meu coração está. E eu peço mesmo, Pai, que essa celebração seja uma marca dessa igreja, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando o sol surgiu, triste cena viu, Cristo a caminho de morrer, fardo carregou, machucado foi, pregado em cruz de horror. Oh, poder,